sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tenho o prazer de dar continuidade a essa série de workshops online promovida pela Delegação da União Europeia no Brasil, sobre o capítulo de Comércio e Desenvolvimento Sustentável do Acordo União Europeia e Mercosul. O workshop de hoje é o último da série de 4 eventos que a gente vem realizando, considerando a mesa de abertura, o workshop número 1, na qual foram abordados temas ambientais, o workshop número 2, na qual a gente abordou temas de condições de trabalho, trabalho decente. No de hoje, o último, a gente encerra essa iniciativa, uma primeira fase dessa iniciativa, e vamos abordar questões de participação da sociedade civil. Agradecemos novamente a presença de todos e a participação de vocês durante todos esses momentos. Bom, muitas foram as perguntas que foram colocadas no chat e nos grupos de trabalho também, na primeira metodologia do workshop 1. Por essa razão, hoje a metodologia utilizada, novamente a gente vai ter uma primeira sessão do dia, retomando algumas perguntas que foram colocadas por vocês, para que os peritos tenham conhecimento e que tenham relação com o tema de hoje. Além disso, como também já encaminhado para vocês por e-mail, a gente reitera que a gente tem o nosso Drive, onde vocês poderão encontrar os documentos e as memórias de todos os encontros, desde as transcrições do chat, como também nos foi solicitado, bem como o link para ingresso no YouTube, na qual vocês encontrarão no canal da delegação, tanto em português, quanto também a versão traduzida do vídeo. Novamente, a gente encoraja que vocês deixem seus comentários e perguntas no chat ao longo de todo o evento, que vão ser retomadas na sessão de perguntas e respostas depois da apresentação dos peritos. Mesmo que não sejam respondidas, a gente tem considerado todo esse material e analisado para incorporar a documentação da iniciativa. No dia de hoje, a gente vai apresentar, portanto, o workshop intitulado A Participação da Sociedade Civil no Monitoramento e Implementação do Acordo. Esse último workshop, ele aborda temas que foram perguntados durante toda a iniciativa, desde a mesa da abertura. Então, é um workshop de fechamento e também muito esperado. Ele discutirá, portanto, aspectos do capítulo relativos a mecanismos de monitoramento e implementação do acordo e o que tange a participação da sociedade civil em relação a esses mecanismos, bem como mecanismos de solução de controvérsia. Para nos ajudar a compreender o que diz o acordo sobre o tema, a gente vai ter a participação dos peritos da União Europeia, que vocês já conhecem, John Basil e Julius Langendorf. A fala de ambos será traduzida para o português, do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Então, a gente lembra que para ter acesso a esse serviço de tradução, por favor, cliquem aqui no botãozinho, o símbolo do globo, no lado direito, para que inicie e selecione português. Acabou. Dando continuidade, além da participação dos peritos, hoje a gente vai contar com a representante da sociedade civil, a diretora executiva do ICS, Ana Toni, também vai ter uma fala. Agradecemos também a presença. E a metodologia de hoje, portanto, buscou, uma vez mais, privilegiar o diálogo com a sociedade civil e a União Europeia e os peritos, por meio de distintas rodadas de perguntas e a abertura para a colocação de vocês, como foi feito no workshop passado. Então, a gente estimula, através dessa ferramenta Raise Hands, levante a mão também aqui embaixo, que vocês podem utilizar a partir de agora, e a gente abrirá os microfones no momento, na sessão adequada ao longo do evento. Passo agora, uma vez mais, agradeço a presença de vocês, passo a palavra à chefe adjunta da delegação, e dando as boas-vindas e desejamos a todos um excelente evento. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas e todos. É um prazer para mim abrir esta sessão do terceiro workshop sobre comércio e desenvolvimento sustentável. O meu nome é Ana Beatriz Martins, Ministra Conselheira da Delegação da União Europeia, e dou-lhe as bem-vindas também em nome do embaixador Ibanhas, que não pode participar hoje por via de um convite de uma viagem que está a efetuar na Amazónia a convite do vice-presidente. Este terceiro workshop tem como tema a participação da sociedade civil no monitoramento e implementação do acordo.
O objetivo deste workshop é justamente continuar o diálogo, porque consideramos que a sociedade civil são parceiros na implementação do acordo e de forma que a sua participação no monitoramento e na implementação do acordo é algo que consideramos importante. Este tem sido também um ponto recorrente nas discussões que tivemos nos primeiros 2 workshops, que foram mais temáticos e, portanto, consideramos que é um workshop realmente que dá um bom fechamento ao debate dos 2 primeiros workshops. A participação na sociedade civil no monitoramento e implementação do acordo é de facto um ponto fulcral e estruturante, diria, nos capítulos de comércio e desenvolvimento sustentável negociados em todos os nossos acordos e, portanto, a importância também deste capítulo, desta dimensão no acordo do Mercosul, que faz parte, digamos, da abordagem em geral que temos seguido nos nossos acordos comerciais. Com este terceiro workshop vamos encerrar a primeira fase do diálogo com a sociedade civil no Brasil, mas continuaremos o diálogo por meio de uma conferência que se vai realizar no começo de dezembro, tal como foi mencionado, e aliás vai haver algumas explicações sobre este seguimento em dezembro na sessão final de hoje sobre iniciativas futuras. Não é com este evento em dezembro que o diálogo vai continuar, vai fechar, porque havemos de continuar o diálogo, pela importância que atribuímos à interação com a sociedade civil, mas também académicos, setor privado, tanto na Europa como no Brasil, porque eles constituem elemento fundamental das relações da União Europeia com o Brasil e com os países do Mercosul. E com isto passo a palavra aos colegas e convido a todos os participantes a participarem ativamente nas discussões para termos uma conferência bem sucedida e rica em ideias e contribuições. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Como já comentado, a gente inicia o dia de hoje, portanto, com uma sessão de perguntas. Lembrando, mais uma vez, o serviço de tradução, e essas perguntas serão retomadas na apresentação dos peritos, o John Williams. Segue para a primeira pergunta. Essa pergunta a gente recebeu no chat do workshop 2 e também a partir do questionamento do Diese sobre governança. Qual o papel das organizações da sociedade civil no monitoramento do acordo? Qual o papel de cada setor, sociedade civil, Estado e empresas na governança do monitoramento do acordo? Ainda na mesma linha, nessa primeira pergunta, a gente reitera uma colocação do grupo 2, no workshop 1, na qual questiona como a União Europeia vai garantir um espaço de diálogo para a sociedade civil. Continuando em relação à segunda pergunta, também foi colocada pelo grupo 3, na dinâmica do workshop 1, o grupo colocou, ele se refere à proposta de expandir e melhorar a participação da sociedade civil, incluindo a participação nos subcomitês de comércio, TSD, de comércio e desenvolvimento sustentável, criação de mecanismos de diálogo com o governo e provisões de financiamento e recurso para as organizações monitorarem a implementação e participação nas reuniões. E por fim, a gente reitera uma colocação do IPAN no workshop 1, na qual as medidas de solução de controvérsia do capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável são vinculantes ou têm caráter apenas investigativo. Nessa mesma linha, o grupo 3, na dinâmica do workshop 1, colocou que se refere à proposta de diminuição do prazo de resposta no mecanismo de solução de controvérsia, fazendo referências ao mecanismo de Rapid Response Labor Mechanism no novo acordo entre os Estados Unidos, México e o Canadá, o USMCA. Então, essas foram as colocações que a gente selecionou em relação à participação de vocês nos últimos 3, na mesa de abertura, e os últimos 2 workshops, retomando também as colocações que vocês colocaram no Drive. A gente dá continuidade à programação, passando a palavra para os peritos, o qual abordarão o capítulo no tocante ao workshop de hoje. Muito obrigada.
Good morning. Então, muito bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Vocês estão vendo o meu rosto muitas vezes, mas eu gostaria de estar presente com a audiência. Essa é uma das frustrações desses formatos em vídeo. Eu gostaria de tomar um café com vocês também, mas eu espero que isso vá acontecer em breve. Então, enquanto isso, nesse formato do Zoom, tem muitas vantagens também, porque nós podemos alcançar a várias partes do Brasil, sem que as pessoas precisassem pegar um avião, e vocês também podem mandar as suas perguntas e nós podemos responder em detalhes e ter uma percepção geral e dar uma visão geral sobre tudo relacionado ao acordo e como ele pode ser implementado. Então, hoje, nós estamos aqui nas questões relacionadas de elementos institucionais desse capítulo, incluindo as questões ligadas à participação da sociedade civil e também a questão de resolução de disputas. Então, eu acredito que essas sejam algumas das perguntas que têm aparecido e apareceram nos primeiros workshops e nos temas que foram abordados. Então, agora é a chance que nós temos de ter uma discussão sobre isso e sobre esses assuntos. Então, eu vou começar com a primeira pergunta e sobre o envolvimento da sociedade civil. Então, o acordo do Mercosul, ele é um pouco diferente de outros acordos da União Europeia e foi preciso tomarmos uma decisão e da sociedade civil participar e que isso não tem que ser limitado a esse capítulo especificamente, isso tem que ser expandido para todo esse acordo comercial e, além disso, também há acordos de associações. Então, se vocês compararem os capítulos que nós temos relacionado com o Mercosul, ou, por exemplo, relacionada à Colômbia, o Equador e o Peru, vocês vão ver que essas sociedades civis, elas não estão especificamente mencionadas nos capítulos desse capítulo específico, mas elas estão em outras partes do acordo também, e isso fala de várias outras questões ligadas ao comércio e desenvolvimento sustentável. Então, é um pouco difícil entender, mas nós esperamos que esses slides que nós vamos mostrar aqui possam dar uma boa indicação para vocês em como isso funciona. E é claro que os princípios são bastante similares àqueles que nós já vimos em outros acordos comerciais relacionados à participação da sociedade civil. Então, quando nós falamos sociedade civil, nesse contexto específico, essencialmente o que nós queremos dizer é que são atores não governamentais, então estão ligados aos sindicatos, às ONGs e também a organizações de empresas, não empresas específicas, mas organizações ou federações que elas são representativas do setor privado. Então, para esse acordo no geral, mas especificamente para esse capítulo, é muito importante a participação da sociedade civil e que eles estejam associados, porque a natureza dos assuntos aqui que estão sendo cobertos nesse capítulo. Então os princípios gerais que estão dentro desse acordo, cada uma das partes devem estabelecer mecanismos de consulta à sociedade civil. E também nós precisamos ter um mecanismo de transparência, o que nós chamamos um fórum com a sociedade civil, para um diálogo público sobre as questões do acordo. Então, discutindo o primeiro desses pontos, um pouco mais de detalhes, mas antes eu vou voltar para o slide anterior. Obrigado. Então, esse fórum com a sociedade civil, a ideia aqui é que quando as partes
se encontrem os oficiais entre os oficiais da América do Sul, do Mercosul e também da União Europeia, nesse acordo comercial, nós possamos utilizar mecanismos para encontro com a sociedade civil e termos os representativos da sociedade civil no Mercosul. Então, isso é aberto, é um formato aberto de participação, e isso nos permite fazer com que cada uma das partes do governo possam explicar o que esteja sendo feito, o que eles concordaram, e também tenham esse diálogo estabelecido com perguntas sobre todos os fundamentos do acordo. Então, isso é parte do acordo comercial que está sendo feito. Então, é claro, nós estamos aprendendo a utilizar outras tecnologias e também tecnologias digitais, e nós estamos começando a utilizar as questões de streaming e coisas desse tipo. E então esse diálogo pode ir além dos aspectos e dos formatos tradicionais dos encontros físicos. Então, agora nós podemos passar para o próximo slide. Então, o segundo elemento-chave aqui é que cada uma das partes, e nesse caso nós estamos falando do Mercosul, nós estamos falando dos 4 países precisam estabelecer um grupo de consulta, um grupo consultivo interno e que vai consultar a implementação do acordo, e os membros aqui se tornarão públicos. Então, isso daqui cabe a cada uma das partes para convidar os representativos da sociedade para trabalharem com esses mecanismos. Mas são princípios que nós incluímos no texto, e uma vez que o princípio mas existe de equilíbrio, uma questão de equilíbrio dos membros está incluído, ele deve... E os grupos ele não podem deve ser dominado por um setor mas ter um equilíbrio, específico, então, ele das deve ter visões diferentes. Um outro princípio importante aqui da é que a organização deve ser independente. A organização tem que ser independente. Então, E não deve haver, como eu posso dizer, estarem duas bem associações associados com a questão da próximas com a administração das sociedades. Então, a sociedade civil, eu acho que, como nós entendemos, então, esses pontos também foram acordados em grupos de aconselhamento nacional que devem seguir. E a ideia aqui é que esse grupo permita um diálogo estruturado e um diálogo contínuo com as partes sobre a implementação do acordo, o que vai, claro, incluir a inclusão do capítulo de desenvolvimento. Então, eu vou fazer uma distinção sobre o fórum que nós mencionamos, que é um evento mais ocasional, quando os partidos e as partes se encontram normalmente uma vez ao ano. E como ele tem princípio e fim, ele vai ser meio imprevisível, mas há a vantagem da transparência de todos os que estão interessados e que possam participar. Esse grupo doméstico, ele é mais um mecanismo que segue mais encontros mais frequentes, que permitem um diálogo contínuo com os oficiais do governo. Então, para resumir esses princípios, o texto não é muito longo. Esses são os princípios básicos do que nós queremos. Eu acho que uma mensagem importante é que o acordo traz a oportunidade e uma ideia para a sociedade civil participar. E, claro, muito depende do nível de interesse da organização e da dinâmica
onde essas oportunidades acontecem, onde elas são vistas como úteis, etc. Nós temos um texto que nós podemos usar, mas, como muitas coisas, o importante é a prática, são as relações de confiança e de diálogo que são criados durante a implementação. Então, essa é só uma visão geral dos aspectos da sociedade civil. Antes de ir para o próximo slide, há um elemento adicional na estrutura institucional que nós temos, que eu acho que é importante ser mencionado. Nós não preparamos um slide, basicamente, porque isso não é um assunto tão importante assim. Mas nós temos um comitê que discute esse capítulo e nós temos um subcomitê para discutir esse elemento. E então, nós temos oficiais dos dois lados, do Mercosul e da União Europeia, que vão se encontrar para discutir a implementação desse capítulo específico e revisar o progresso e também fazer planos para o futuro. Então, essa segue um padrão de prática que é o mesmo para todos os subcomitês. Então, com o Comitê de Comércio, que tem uma estrutura geral para um diálogo e para aspectos de negociação e de acordos. Ok, próximo slide. Então, o terceiro elemento é porque nós temos a sociedade civil, nós temos esse subcomitê de desenvolvimento sustentável. E então nós temos a pergunta que eu acho que muitos de vocês estão interessados em saber, que é como as disputas são resolvidas. A resolução, esse mecanismo de resolução de disputa. O mecanismo nos acordos entre a União Europeia e o Mercosul é bastante semelhante ao mecanismo em todos os acordos de comércio recentes. Isso inclui países como a Coreia e, mais recentemente, o Canadá, o Japão, o Vietnã. E ele segue, em grande parte, as resoluções de disputa em termos de processo. Ele segue, basicamente, o que é muito feito em muitos outros capítulos, mas nós vamos chegar a uma diferença no final que não traz sanções econômicas. Eu acho que, antes de entrar em detalhes, é importante reconhecer que entrar numa disputa é o último caso, o objetivo do desenvolvimento de comércio sustentável e também de outros capítulos é quando houver problemas a serem resolvidos de uma forma corporativa, que isso seja feito sem ter que haja uma disputa, um procedimento de disputa. Então, em geral, essa é a abordagem que nós adotamos. Na maior parte dos casos, nós tentamos resolver problemas dessa forma. Mas é claro que nós precisamos de algumas oportunidades ou possibilidades de ter um processo mais formal, caso o problema não seja resolvido e uma parte se sinta como se a outra parte não esteja cumprindo com as obrigações. E para fazer isso, nós precisamos de um plano, nós precisamos de um texto para essa resolução de disputas, as provisões para essa resolução. Se nós tivermos as regras já acordadas antes da disputa acontecer, vai ser muito mais fácil do que se nós não tivermos definido antes. Então, outro elemento importante que será estabelecido uma vez que o acordo for ratificado é estabelecer um painel de especialistas ou uma lista de especialistas, digamos, para poder estarmos preparados para a possibilidade de disputa e as partes
vão nominar um especialista e concordar com a lista de especialistas que vai ser usada em caso de uma disputa. E então, 1/3 vai vir do lado da União Europeia, 1/3 do Mercosul e 1/3 de países além da União Europeia ou do Mercosul. E no caso de uma disputa, 3 pessoas serão selecionadas dessa lista, uma da União Europeia, uma do Mercosul e uma de outro país. E a pessoa do terceiro país será o presidente do painel. Então, de certo modo, é o que está sendo visto como as etapas no caso de uma disputa. O mecanismo segue o que já é bastante padrão em muitos acordos comerciais. Então, antes de ir pensar, o primeiro passo é elevar o problema e ver as consultas. Eu entrei na área de comércio alguns anos atrás e quando eu trabalhei com consultas, isso não havia um significado específico, mas agora, nesse contexto de comércio, há um sentido específico, há um processo formal que é sério, em que uma disputa é levada para um nível mais alto e a ideia é evitar a necessidade de passar por um painel e tentar resolver a disputa através dessa consulta, esse processo de consulta bilateral mais formal. Se ainda uma parte se sentir como se o problema não tivesse sido resolvido, então a próxima etapa é solicitar esse painel de especialistas que vai olhar para o problema. E é importante que o problema e que a questão sejam escritos corretamente, então a parte que está fazendo a reclamação precisa fazer uma afirmação bastante clara sobre a natureza da reclamação e as bases legais. E em que sentido são as provisões de acordo com o capítulo? E o que não está sendo cumprido? E então o painel vai olhar para essa questão e fornecer os relatórios, em primeiro um relatório inicial e depois um relatório final. E é importante entender que o painel não opera isoladamente. Ele pode receber contribuições da sociedade civil, de organizações internacionais. E, na verdade, o painel também é livre para solicitar informações da academia. A ideia é que o painel examine a questão, identifique se a reclamação é justificada ou não, e então faça recomendações no casos definidos e em que a reclamação seja justificada. E o relatório precisa ser publicado, então esse relatório final vai ter que ser público. O próximo slide mostra um pouco do procedimento, do processo. Eu acho que de uma maneira mais diagramática, as etapas que são seguidas. E ele também mostra os diferentes pontos com entradas do grupo de consultas domésticas, o que pode ser feito. Então, a gente passa por uma fase de consulta e depois a fase do painel independente. E depois a gente precisa de uma descrição em linguagem clara no texto sobre o papel dos grupos da sociedade civil em serem informados sobre as ações que a parte contra a reclamação foi feita e o que será feito, e especificamente uma linguagem que tenha um papel de monitoramento das ações que serão tomadas.
Então, eu acho que eu já mencionei, esqueci de mencionar no slide anterior, mas há um relatório final que vai ser feito em 90 dias e a parte que está recebendo a reclamação precisa responder como quer resolver o problema. E isso vai ficar na agenda entre as partes até que seja considerado que o assunto foi resolvido. Então, eu sei que nós temos muitas perguntas sobre isso. E talvez eu acho que agora eu passe para o Julius para o próximo slide. Ok, e o próximo slide é um exemplo bastante recente de disputa e de resolução de disputa em ação. E vocês talvez tenham ouvido que nós lançamos um caso de resolução de disputa contra a Coreia do Sul recentemente. Esse é um caso que é sobre direitos trabalhistas, sobre a não ratificação de convenções fundamentais da OIT em associação com o direito de negociação coletiva e contra trabalhos forçados, e para as convenções fundamentais da OIT e também sobre a implementação efetiva labor principles, ILO fundamental labor principles in law and practice. This is an issue that has a history. The EU-South Korea trade agreement is one of the older ones among our modern trade agreement with a TSD, Trade and Sustainable Development chapter. It is Então, nesse capítulo, isso já tem 10 anos de idade, e um dos compromissos que a Coreia assumiu e quando começou a negociar e concluir no acordo foi de fazer esforços sistemáticos e sustentáveis para ratificar e concluir as negociações. Nós trouxemos essas questões no Comitê de Sustentabilidade e nós lembramos a Coreia de que havia uma obrigatoriedade para ratificar as 4 convenções e nada aconteceu. E em algum momento nós decidimos tomar a primeira posição para uma consulta formal e tentar resolver essa resolução de disputas de alguma maneira. Esse foi o primeiro passo e isso também não resolveu o assunto e neste momento nós vimos que não havia outra forma para que nós precisássemos então ter um painel de especialistas montados para discussão da questão. Então, uma outra coisa que nós fizemos também, e no último ano, quando o painel começou, foi trabalhar e olhar para as métricas que haviam sido estabelecidas junto com as contestações e com as reclamações. E tínhamos painelistas de vários países, como o John falou, nós tínhamos participantes da Austrália, nesse caso, e eles deveriam estar nas audiências, e depois isso foi adiado, e nós tivemos a audiência um mês atrás, logo no início de outubro. Então, aqui é o lugar onde a União Europeia teve que tomar uma posição com relação à Coreia na solução das contestações. E agora o painel tem eu acredito, até o início de dezembro,
são 45 dias para anunciar e produzir um relatório a respeito disso tudo. Então, com relação ao relatório interino, ele será lançado, apresentado no próximo mês ou próximo disso. Então, é aqui que nós estamos e nós queremos ver como isso vai se resolver. É a primeira vez que nós estamos usando este tipo de mecanismo. E nós vamos ver quais são as conclusões que o painel vai chegar. E nós esperamos que esse painel também fique do lado da União Europeia, mas é claro que nós precisamos ver o que vai acontecer e, a partir daí, então, se o painel não diga que a União Europeia está certa neste contexto, aí vamos ver qual é a análise que vai ser feita, porque a Coreia não cumpriu os seus compromissos nesse capítulo específico do acordo comercial. Então, novamente, teremos que nos sentar com eles e ver um comitê especial e discutir como será feito as recomendações, a continuação das recomendações e o que precisará ser monitorado, então. Isso, então, em linhas gerais, é um caso muito interessante. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito disso, talvez no próximo mês nós tenhamos essas informações. Isso é mais ou menos onde nós estamos agora. John, você quer que eu pegue o último slide também? Assim, por favor. Então, o próximo slide, um elemento muito importante. Desde setembro de 2019, a União Europeia tem uma liderança nova e com um mandato que começou em setembro de 2019. E uma das prioridades políticas aqui, que foi anunciada pela nova comissão, é que teremos uma observância mais forte na implementação dos acordos comerciais. Então, em linhas gerais, e como um indicador, o que nós faremos aqui será aumentar ou garantir que esses acordos comerciais e as obrigações de cada uma das partes sejam, na verdade, asseguradas durante a implementação e que, se houver algum tipo de falha e se tivermos diferenças de opiniões, nós vamos encontrar, então, uma forma de garantir que isso seja feito da maneira correta. Uma das manifestações mais concretas e desses compromissos foi a nomeação de uma pessoa responsável, que é um oficial de alto nível e que está sob a direção direta da Comissaria de Comércio Europeu. Então, este profissional, esse CTEO, ele vai coordenar todas as ações que estão relacionadas aos acordos comerciais. Então, para fazer isso mais concreto ainda, nós temos agora algo que nós chamamos de um ponto de entrada único com relação à apresentação de queixas relativas à aplicação dos acordos comerciais. Então, nós temos um sistema mais formal e de uma maneira de agilizar e harmonizar melhor com relação às sociedades, aos representantes da organização civil, seja lá quem for que apresentar essas queixas e que a maneira como elas serão examinadas e como elas serão aceitadas e dentro de um escopo do acordo comercial. E se temos uma análise suficiente ou evidências que precisarão estar sendo observadas em termos de obrigações e todos os critérios que fazem parte desse ponto de entrada único em termos de apresentação de queixas. Então, a mensagem geral que nós temos aqui é que se você
todos os esforços estão sendo implementados para garantir a implementação de todos os termos desse acordo comercial. Isso é claramente o que nós estamos fazendo e uma das nossas principais prioridades com relação às políticas para os próximos meses. Então, eu acredito que o John vai concluir essa conclusão, certo? Não. Então, pronto. Muito obrigado. Desculpa, estava muda. Passamos a palavra agora para a Ana Toni. Senhora Ana Toni, diretora executiva do ICS, Instituto Clima e Sociedade. Obrigada. Aqui, pronto. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro agradecer à União Europeia pelo convite de estar aqui, poder debater esse importante tema e também, logicamente, de estar aí com dois experts na área tão importante para a nossa sociedade civil. Então, muito obrigado no nome da senhora Ana Beatriz, agradeço aqui a União Europeia. Eu fico feliz da gente estar conversando, porque eu assisti os outros debates e acho que foi dado desde o comecinho pelo próprio embaixador o espírito do acordo, né? O espírito do acordo, né? Já foi agora explanado que esse acordo é um acordo entre partes e muito baseado na confiança entre as partes e que depende muito, nas palavras do próprio embaixador, e depende muito desta confiança na qual cada um elabore e faça o que tem que fazer, não só entre os pares, mas dentro dos seus próprios países. Nesse sentido, qualquer acordo, mas principalmente um acordo comercial da envergadura, que é do Mercosul e União Europeia, tem que ter muito alinhamento entre as partes, porque são elas responsáveis pela implementação nacional do acordo, né? São essas partes. Então, obviamente, assim, eu falo, sociedade civil é muito mais ampla do que ONG, do que organizações do terceiro setor, como foi colocado para o senhor John, ela traz associações comerciais, empresariais, os sindicatos, obviamente, mas uma das perguntas que me fica é se há um alinhamento entre as partes, e eu falo logicamente aqui no Brasil, neste entendimento dessa sociedade civil ampla, que a gente entende ser um valor para a União Europeia, uma das partes. Quando a gente vê que no Brasil, infelizmente, visto pela parte governamental nesse momento, uma sociedade civil aonde, para alguns no governo, já foi dito e colocado, ONGs são cânceres que não conseguem ser terminados, onde a gente escuta que tem maus brasileiros e que precisa colocar agências de inteligência indo na COP, né, de 26, agora de 25 em Madrid. Então, uma das perguntas que nos ficam quando a gente debate aqui, primeiro se há esse alinhamento, né? Uma coisa é a palavra, a sociedade civil, muito ampla. A gente escutou aqui no chat com a companheira aqui acho que foi da CNI, a Carolina, comentando que o governo, no caso o governo brasileiro, teve uma excelente discussão, diálogo com o setor empresarial antes, durante e depois a ratificação do acordo. Eu digo, pelo menos da onde eu conheço, para as ONGs, para a sociedade civil, terceiro setor, isso não aconteceu. Então, acho que há, primeiro, um grande questionamento sobre que entendimento é esse, se há realmente um alinhamento entre as partes do que é a sociedade civil, se o terceiro setor, as ONGs, as organizações independentes, sim fazem parte, como foi colocado, uma coisa que está no papel versus o que é a realidade, tanto as ONGs como os sindicatos. Isso é uma pergunta diante do contexto que a gente está vendo o que está acontecendo
nos diversos fóruns de debate, transparência aqui no Brasil, a valorização desses inputs independentes. A gente está vendo o que está acontecendo aqui, então é difícil perceber que isso será diferente na relação EU-Mercosul. Então, esse é um dos questionamentos que a gente tem, e eu imagino que muitos, não sou eu somente. Segunda área de questionamento que eu gostaria de trazer para a gente poder conversar é, logicamente, o que foi explicado, os detalhes do acordo, né? Que foi colocado, do que eu consegui ler e entender, tem um acordo com duas partes, uma parte que a gente está chamando de hard law, né? Uma parte mais dura do acordo comercial, e o acordo de desenvolvimento sustentável e comércio é o que se fala mais soft law, né? Essa relação da soft law e da hard law. Isso já começa, para quem trabalha na área de desenvolvimento sustentável, entender, é quase que assim, é um minor, né? Assim, é um problema menor, então vamos deixar como um soft law e não ser uma coisa que é um pilar de desenvolvimento, que é um pilar importante, e essa divisão entre soft e hard law é uma coisa que acho que muitos de nós têm um problema grande sobre isso, porque o desenvolvimento sustentável é um pilar, a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, é um pilar de desenvolvimento europeu, agora com o New Green Deal e tudo, e aí no acordo comercial ele vira quase que assim um sujeito menos importante no acordo. Não só é um sujeito menos importante no acordo, como foi colocado, muito bem colocado pelo senhor John, assim, os procedimentos e os processos são muito dificultosos, né? Para até chegar lá, e o chegar lá é ter um relatório público. Esse é o chegar lá, né? Assim, no máximo que dá a chegar, eu acho que esse caso que foi trazido pela Coreia foi muito interessante, agradeço ao Júlio de ter trazido o caso, que mostra que, assim, que bom está funcionando. Seria interessante entender qual foi a participação das ONGs independentes na Coreia do Sul, como foi perguntado também no chat, mas e depois desse relatório, né? O que acontece se perceber que, no caso, a Coreia do Sul não está aplicando essa lei? O que acontece? Parece que, como um soft law, fica ali um pouco dividido. E nesse papel que foi colocado também sobre esse Domestic Advisory Group, né, esse grupo de advisors nacional, a escolha de quem entra, de quem não entra, de que sociedade civil, voltando, que sociedade civil é essa, né? São realmente independentes? Então, se o governo não traz essa sociedade civil independente, talvez um pouco mais do que o governo, o que pode fazer o acordo nesses grupos de advisors internos? Porque cada país, como foi colocado, tem a total autonomia de escolher quem entra e quem não entra nesses grupos, né? Então, o que está no papel, mesmo ali no Dispute Settlement Mechanisms soft, da área de desenvolvimento sustentável, o que está no papel e o que é implementado, a gente, logicamente, tem muitas dúvidas. Em qualquer regra, em qualquer acordo, uma coisa é o papel e a outra coisa, como foi colocado muito bem pelo senhor John, é a realidade, né? As escolhas que são feitas, que sinais são esses. Então, da perspectiva da onde a gente senta hoje em dia, eu acho que tem dois debates acontecendo. Tem um debate que é um acordo comercial é bom ou é ruim, para que partes, é bom para a Amazônia, é bom para a sustentabilidade, diversos estudos, isso foi o tema do debate do primeiro encontro, que o André participou, e outros, e eu acho que tem talvez benefícios para ambos os lados. Muitos de nós assim, estivemos em Seattle contra a WTO naquela época, ao contrário, hoje em dia a sociedade civil, principalmente as ONGs, estão engajadas a debater acordos comerciais que sejam benéficos para todas as partes e para o desenvolvimento sustentável. Está todo mundo aqui, não, 85 pessoas, porque estão interessados em trazer o que é bom de comércio para a área de sustentabilidade. E eu sei que nenhum acordo comercial resolve problemas internos de cada um dos países. Então, os problemas que a gente está falando de a relação do governo federal brasileiro com as ONGs,
não tem nada a ver com o acordo comercial EU-Mercosul. A falta de transparência, a falta de fóruns participativos, elas não são específicas deste acordo, isso é um problema interno. A gente sabe disso. A questão que nos fica é, se a partir desse problema interno, demorou-se 20 anos para esse acordo ser negociado, temos, neste momento, um governo que dá sinais absolutamente claros e ainda não conseguiu, na área de sustentabilidade e na área de participação da sociedade civil, tem demonstrado que não está alinhado com o espírito do acordo. Não conseguiu demonstrar isso ainda. Então, neste momento, não é em qualquer momento, é neste momento. Se talvez o acordo tivesse sido terminado 3, 4 anos atrás, estaríamos aqui conversando, não sei. Mas a importância é que, neste momento, com sinais claros, na área de sustentabilidade, na área de relação com sociedade civil, onde os maus brasileiros, o câncer, se é um momento que dá para a União Europeia, tem confiança neste parceiro. Por que mudaria? Por que a palavrinha, que até ainda está em brackets, sociedade civil, pelo que eu entendi, tem partes no acordo que ainda estão em colchetes, porque há, da parte da União Europeia, a confiança que vai ser diferente com o acordo. É isso que a gente não consegue ver nesse momento, então, independentemente de ter um julgamento sobre o acordo será tão bom, tão ruim, quanto ele consiga ser implementado. Nesse momento, a gente não vê essas condições, a gente não vê esses sinais políticos do lado, pelo menos aqui no Brasil. Então, a gente ainda se pergunta se a União Europeia está vendo os mesmos sinais que nós estamos. Eu acho que, no final, todo mundo quer um acordo que seja realmente forte e bom para a sustentabilidade do planeta, mudanças climáticas e tudo que todos aqui queremos. Vou deixar aqui os meus comentários iniciais e depois talvez entre de volta no debate. Agradeço. Obrigada. Passo agora a palavra à Fernanda, colega que trará as perguntas colocadas no chat. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje há muitas perguntas no chat, lembrando que esse documento, o chat, ele tem sido sempre disponibilizado junto com todos os vídeos e os materiais que a gente disponibiliza para todos vocês. Então, assim, a gente reforça a necessidade, a importância de vocês continuarem mesmo nesse processo de participação via chat. Bom, são muitas as perguntas que já chegaram. Eu vou fazer algumas delas e passar a palavra para os peritos e depois posso fazer uma segunda rodada. Eu acredito que essas perguntas, os questionamentos colocados pela Ana Toni, que foram excelentes, eles reforçam muito o tom das perguntas que têm sido também feitas desde o workshop número 1, aliás, desde a mesa de abertura, que é essa questão do contexto político mesmo brasileiro, né? E aí, hoje a gente tem uma pergunta no chat, novamente, com relação a isso, que é assim, a pergunta diretamente para o John. Se cabe a cada parte decidir sobre a participação das organizações da sociedade civil, o senhor acredita que o governo brasileiro oferece alguma segurança à União Europeia de que isso realmente será feito? E aí, juntando uma outra pergunta aqui, nessa mesma consideração, eu acho possível fazer no mesmo bloco, é assim: como a sociedade civil pode pleitear, pode pedir o ingresso e garantir a sua participação nesse conselho consultivo que foi mencionado? Eu acho que tem algumas outras questões bem específicas que eu vou deixar para uma segunda rodada,
Mas também uma outra interessante, todas são muito interessantes, mas uma outra que eu acho que dá para fazer nesse primeiro bloco de comentários é assim, caso a União Europeia julgue necessário solicitar, né, alguma resolução em relação a uma consulta, né, em relação a uma regra que está sendo violada, por exemplo, pelo Brasil, aí nesse caso, a consulta, ela é aberta para todos os países do Mercosul ou apenas para o Brasil? Ou seja, o acordo, ele é negociado entre blocos, entre União Europeia e entre Mercosul. No caso de haver uma conduta que foge à regra, né, por um país específico, só esse país é considerado ou o bloco inteiro do Mercosul? Então, por hora, eu faço essas perguntas, a gente volta numa segunda rodada com as próximas perguntas. Eu passo a palavra, então, aos peritos. Thank you. Obrigado. O que eu posso dizer, quer dizer, eu acho que a primeira pergunta sobre o governo brasileiro poder colocar mecanismos eficazes para a consulta da sociedade civil, é claro que o acordo não está em vigor, então eu não posso de fato responder essa pergunta. Mas o principal objetivo de todo esse exercício é fazer com que vocês saibam que está no acordo. Então, se vocês abordarem o governo, vocês vão saber dizer o que foi assinado e quais são as expectativas. Então, pelo menos, vocês estão informados do que o acordo fornece. Outros aspectos, e eu acho que já foram mencionados, são o princípio subjacente a esse acordo, mas em geral, em acordos internacionais, seria a boa-fé na implementação. Então, a nossa expectativa é que o acordo tenha provisões implementadas corretamente e que a sociedade seja equilibrada em sua composição. Então, não vão ser só organizações da sociedade civil, mas organizações independentes também. E, claro, não é fácil. E eu acho que há uma mistura de táticas que são inatas, mesmo na União Europeia. Nós temos os nossos próprios grupos consultivos e as nossas próprias ONGs que dizem que querem participar, mas que não têm os recursos. Então, como que nós podemos gastar tempo com isso se não estamos sendo pagos? E também participação que pode ser vista como problemas filosóficos de acordo com o que significa o comércio e etc. Então, há desafios para fazer com que esses mecanismos funcionem. E eu acho que pensando em outros acordos, o que eu vejo funcionar é a maneira como a gente tem, por exemplo, no caso do Mercosul, quando a gente tem vários países sendo parte do acordo, há uma certa comparação feita. Então, o Brasil não vai estar sozinho, a União Europeia vai ter um grupo também, e assim vai ser também com o Paraguai e outros países. Há uma certa verificação e uma construção de confiança, digamos, como a gente vê também em outros acordos em que a gente tem vários países participando. Mas, no fim, é sobre criar uma relação de confiança, e agora é o momento em que a União Europeia peça que os princípios sejam respeitados, mas há outros elementos que nós vamos ter que trabalhar entre vocês e os oficiais de governo para que isso possa funcionar como nós gostaríamos que funcionasse. Na verdade, eu gostaria de aproveitar também um ponto específico que foi mencionado
para comentar, porque eu sei que isso já foi argumentado como referências à sociedade civil no capítulo de negócios e práticas. E para a maior parte das pessoas, isso significa... O que significa que está entre aspas? Para a maioria não significa nada, mas para algumas pessoas significa que isso é um texto que não foi concordado. Ele está ali, mas não houve acordo. Então, nesse caso, não significa isso especificamente. Significa só que o nome do mecanismo da sociedade civil, quando esse texto foi negociado, os principais mecanismos da sociedade civil foram negociados em outro grupo, em outro processo de negociação. Então, isso é simplesmente uma maneira de identificar que, uma vez que a gente vê o nome desse mecanismo, esse aspas vai sumir. Então, é só uma questão do nome, não do princípio de ter esse mecanismo. Então, eu só gostaria de esclarecer esse ponto. A outra pergunta, John, só antes da gente passar para o próximo ponto, que talvez seja uma pergunta diferente, eu só gostaria de fazer algumas observações sobre o envolvimento da sociedade civil e, claro, nós entendemos as preocupações e certamente isso não é algo que seja específico ao Brasil. O texto fornece, como o John falou, uma série de princípios e entradas em relação à sociedade civil e os grupos de pesquisa domésticos nacionais, que são uma entidade específica com um mecanismo, e o fato da representação precisar ser independente e equilibrada, isso são princípios importantes e que são parte das obrigações. Isso não está nesse capítulo, mas está no acordo geral, mas claro que o texto registra um equilíbrio, o fato de que cada país pode se organizar da maneira que as coisas são internamente ao princípio de uma certa flexibilidade, mas há princípios importantes que precisam ser respeitados, e nesse caso são os de independência, de equilíbrio, de representação, inclusive de ONGs e organizações de comércio. Isso é claramente mencionado. Em outros acordos comerciais, nós também temos discussões sérias sobre, em termos de implementação desses capítulos, mas nesse caso vai ser sobre a implementação dessas provisões em geral no acordo de associação e sobre o funcionamento dos mecanismos de funcionamento da sociedade civil em primeiro lugar. Então, por exemplo, no caso do Peru, nós temos uma reclamação de ONGs dizendo que a maneira que o Peru organizou seus grupos consultivos internos e a maneira como eles funcionam não estão no espírito do acordo. Então, isso foi um tópico que foi bastante sério com o Peru e no Peru e com o governo. E nós discutimos o problema, nós reconhecemos que o Peru tem o direito de usar mecanismos de diálogo doméstico existentes com a sociedade civil, há grupos para discutir problemas trabalhistas, ambientais e etc., mas sem isso, os acordos comerciais e os aspectos não são suficientes ou, em alguns casos, totalmente discutidos com os grupos, caso em que os princípios que nós definimos no acordo não são respeitados. Então, é só para dizer que, como parte da implementação, a maneira como a sociedade civil e seus mecanismos funcionam, isso também traz uma parte importante da equação. No fim desse mês, nós vamos ter, quer dizer, eu vou ter uma discussão com a América Central sobre a maneira como eles implementam
esse capítulo de desenvolvimento sustentável e comércio, e parte da discussão com o governo também vai ser a maneira como eles envolvem a sociedade civil e se há alguns problemas e se há algum ponto que possa ser melhorado, e nós vamos ouvir para a sociedade civil. Teremos reuniões com consultores, grupos de consultores domésticos europeus, para termos um diálogo com a América Central e com os grupos da sociedade civil para ver se eles têm experiência nos principais problemas e na maneira como a sociedade civil está envolvida. Além desse grupo doméstico interno, que é a entidade formal dentro desse mecanismo, existe, claro, também um espaço muito grande para as organizações civis falarem, terem voz, e que isso vai além das questões do grupo doméstico de consultores internos. Então, o John falou sobre isso com relação às questões da sociedade civil, e você pode participar dessa questão de resolução de controvérsias, e nós também mencionamos esse ponto único de entrada. Todas as organizações da sociedade civil podem expressar as suas preocupações, ou então fazer uma reclamação formal. Então, a sociedade civil, ela está além da questão do grupo de consultores internos, porque esse grupo tem um papel importante, mas a sociedade civil, qualquer um da sociedade civil pode trazer esses tópicos. E no caso do Peru, por exemplo, houve outros assuntos e reclamações que apareceram na União Europeia também. É um capítulo bem único esse que nós temos aqui, e ele é bem amplo, e ele abrange todas as questões relacionadas a controvérsias e disputas. Isso é algo que nós... várias discussões que estão sendo implementadas e discutidas junto dos aspectos da sociedade civil. Então, como já foi mencionado, existem vários parâmetros e princípios que devem ser respeitados, e isto também será monitorado por nós. Então, vamos lá, John. Então, é uma pergunta bem direta. Há uma controvérsia entre se houver um assunto relacionado entre o Mercosul, algo que aconteça com algum membro do Mercosul, ou se acontecer só com o Brasil. Isso é algo que nós também precisamos olhar para acordos semelhantes que temos na América Latina, seja termos alguma questão relacionada a um país específico e não ao bloco inteiro. A outra pergunta é como a sociedade civil pode participar de maneira mais efetiva. Eu não posso responder isso porque vocês precisam se organizar, vocês conhecem o seu país melhor do que eu, mas a ideia aqui é vocês precisam saber quais são os procedimentos do acordo. Eu não ia entrar, não vou além disso, porque é algo que nós podemos contar com a inteligência das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, talvez tenhamos algumas outras perguntas. Eu acredito também, eu acho que eu ouvi que alguma coisa que eu posso responder aqui relacionado ao painel de especialistas e ao relatório. Então, vamos dizer, no caso da Coreia, como eu expliquei, que nós vamos ver um relatório interino, temporário, preliminar, e depois teremos um relatório final, e ele será público. E o que acontece depois disso? E é claro que essa é uma pergunta importantíssima. O John explicou que não existem questões de sanções econômicas por diversas razões.
Nós já discutimos isso na Europa, se teríamos essa questão de resolução de disputas com relação ao trabalho infantil, ou a qualidade ambiental, ou liberdade de associação. E isso levaria a questões de sanções, especificamente, mas o ponto bem importante aqui é que isso não leva às sanções com relação ao acordo entre a União Europeia e os outros países, mas existem diretrizes e orientações do que será feito se tiver tido algum tipo de tentativa. Por exemplo, se os Estados Unidos requer ou solicita algum tipo de restrição ou de sanção, e se nós estaríamos nos inspirando nisso, mas alguns desses aspectos eles não funcionam e é muito difícil de quantificar o dano em termos de negociações. Agora, seja como for, na União Europeia e o Mercosul, nesse acordo e outros acordos, existem alguns procedimentos de sanções. Isso depende das descobertas e das recomendações que sejam feitas pelo painel. E isso não quer dizer que isso não será observado ou não possa ser levado em consideração, mas uma vez que o painel tenha feito o seu relatório final, então nós sentaremos novamente e teremos uma discussão bem séria sobre quais são as recomendações e como elas serão implementadas. Isso está bem claro no caso de uma quebra de algum posicionamento relacionado ao acordo, e existem as obrigações legais que precisam entrar em conformidade. Existem várias formas de que isso possa ser feito, e como eu digo, existem várias maneiras para que isso possa ser feito. Agora, é uma discussão entre as partes. Agora, a sociedade civil precisa ser informada nesse assunto de resolução de disputas. Então, um lado está reclamando, uma parte está reclamando, fazendo uma reclamação contra a outra, ou teremos as recomendações, e tem um momento em que os subcomitês irão monitorar como isso está sendo feito. Eu acredito que nada seja feito, e então a parte, por exemplo, se recusa de forma deliberada a levar em consideração no relatório do painel. Então, é óbvio que isso se torna um assunto político. E, uma vez esse assunto político, ele terá impactos grandiosos nas relações políticas entre as partes. E também na reputação do país, seja na habilidade do país de lidar com isso de forma nacional. Mas isso é do melhor interesse daquele país específico. Então, existem várias razões que são importantes para que nós acreditemos que o relatório do painel e as recomendações feitas às partes, isso em relação a alguma quebra de algum acordo, então as partes precisam ou deverão seguir essas recomendações. O que nós estamos vendo no caso da Coreia é que a Coreia, esse processo enorme, longo, mas o fato de que, mesmo depois da consulta formal e que o painel foi estabelecido, é um estágio político, e você precisa levar isso para o país e ver como esse debate dentro do parlamento na Coreia e como isso foi abordado lá internamente. E o Parlamento Europeu já solicitou ao Parlamento coreano para que alguns passos fossem implementados em relação à ratificação de convenções e isso fosse submetido aos sindicatos e aos outros parlamentos. Então, dentro deste processo como todo, o que nós vimos é que a Coreia está ciente
todos os problemas. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas claramente, em relação às sanções, nesse caso, que não é o caso, mas existem uma dimensão política que precisa ser observada na resolução das disputas, e esses mecanismos, acreditamos que também tem uma dimensão econômica na resolução dessas disputas do melhor interesse para todos os envolvidos. E se houver algum tipo de falha na aceitação das recomendações, aí veremos o que vai acontecer. Nós podemos discutir isso aqui no que está acontecendo entre a União Europeia. Várias discussões já aconteceram sobre sanções, se as sanções seriam mais efetivas ou não. Existem os prós e os contras, mas certamente haveria uma certa tensão que seria construída nesse contexto. Então, na resolução das disputas, não existe nada relacionado às sanções, mas é um mecanismo muito interessante e nós vamos ver o que vai acontecer no caso da Coreia. Não sei se teremos outras perguntas ou outras perguntas objetivas, mas esse é um elemento muito importante e que geralmente é bem discutido na Europa. E como eu já falei sobre as sanções e relacionadas à Europa, à União Europeia e ao Mercosul, nós não vemos a aplicabilidade das sanções. Nós temos um acordo e estamos negociando em boa fé e não temos ainda o acordo publicado mas iremos garantir uma boa implementação desse acordo para o melhor interesse das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, John. Que a gente tem um espaço de microfones abertos, caso você queira fazer seu comentário, sua expressão livre de fala, por favor, levante a mão, como nós fizemos no último evento, que foi bastante apreciado, porque também a gente pode ver vocês, né, escutar o que vocês têm a dizer. Então, assim, a gente tem esse momento, e seria interessante se vocês fizessem uso desse espaço. Com relação às outras perguntas do chat, né, a gente quer deixar claro que, mesmo que a pergunta não seja respondida, ela está sendo considerada porque a gente, daqui a pouco, vai explicar melhor as ações futuras que se seguem a essa série de workshops que a gente conclui hoje. Então, assim, considere que todos os seus comentários no chat serão contemplados nesse processo. Alguns documentos do chat, eu acredito que os peritos, algumas perguntas do chat, eu acredito que os peritos já responderam. Uma delas se refere a se existe informações públicas, documentos, relatórios sobre esses casos de Coreia, Vietnã e Peru. E sim, existem, e a gente pode disponibilizar alguns deles no chat, no link do Google Drive que a gente tem mandado para vocês. Inclusive, eu faço aqui novamente um reforço de que há um link de Google Drive que vai ser compartilhado no chat daqui a pouco pela Vitoriana, para que vocês também podem, mesmo encerrando esse momento desse workshop, ir naquele Google Drive e deixar lá seus comentários, suas sugestões, suas críticas, enfim, tudo que vocês acharem importante para documentar esse processo. Existia também aqui a pergunta da sanção, né, do caso, mas que o Julius já respondeu. Eu não sei se dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta. Se der tempo, tem uma pergunta assim, sobre se a redação do acordo, ela ainda pode ser alterada nesse momento pré-ratificação, com base na participação da sociedade civil. Então, assim, a sociedade civil, né, é um comentário que tem ali, a sociedade civil tem críticas, tem sugestões,
aos termos do acordo. Então, esse espaço de participação da sociedade civil também é de reformular, sugerir, transformar alguma cláusula do acordo, ou não é nesse sentido a participação? E sendo possível a sociedade civil participar, como inserir, por exemplo, novos atores muito relevantes nessa questão de sustentabilidade que ficaram de fora desse processo, como, por exemplo, os povos indígenas e tradicionais da Amazônia? Existe alguma forma de inserir isso? Isso é uma decisão local aqui do Brasil, da sociedade civil brasileira? Vai depender de uma articulação da sociedade civil brasileira? E também nesse sentido, assim, esse formato de participação, ele é um formato já fechado pelo acordo, ou a sociedade civil brasileira tem espaço de criar, de colocar os seus próprios mecanismos? E aí, assim, qual, na opinião dos peritos, é o potencial do Brasil? O que o Brasil se destaca de outros países? Como é que aqui essa participação da sociedade civil na implementação do acordo poderia ter alguma melhor prática, né, comparados aos outros todos contextos? Eu acho que se alguém aí me avisa sobre o tempo, eu acho que a gente ainda pode passar essa rodada de pergunta. Eu passo, então, a palavra ao John e Julius para que façam breves comentários. Ok, sim, podem fazer breves comentários sobre esses pontos que foram aqui colocados. Obrigada. Só reitero a abertura para a mesa como um todo, para que possam fazer as colocações. Também a senhora Ana Antônia. Obrigada. So, am I on? Yeah, okay. So, I think... Vocês me ouvem? Bem, eu acho que uma pergunta importante, quer dizer, deixa eu começar com um comentário geral. Eu acho que, como nós falamos antes, uma coisa é estar no papel e outra coisa é o que acontece na prática. O que acontece na prática depende de nós coletivamente, União Europeia, Brasil, governo e sociedade civil. Nós temos elementos aqui que nós podemos escolher usar. Eu acho que a Ana Antônia sugeriu que nós podemos usar relações comerciais para ter desenvolvimento sustentável, ou eu tenho uma reflexão pessoal que seria o comércio amplificado, seja lá o que isso quer dizer. Quer dizer, se você tem práticas ruins e voltar para antigamente, quando a gente tinha o comércio da borracha em Manaus e a gente importava a borracha em condições de escravidão, isso claramente não é um desenvolvimento sustentável, mas, por outro lado, se a gente importar borracha com preço justo e floresta sendo protegida, então esse acordo pode ajudar o desenvolvimento sustentável. Então a gente tem que refletir sobre como usar essa relação de comércio para alcançar os objetivos. E nós estamos fazendo isso. E eu acho que na primeira sessão nós fizemos referência à intervenção do vice-presidente executivo da Comissão Europeia, que tem a responsabilidade comercial, e a posição dele foi, quando ele foi questionado no Parlamento Europeu, é que para a União Europeia nós precisamos ver melhores condições, em especial em relação ao ambiente, para dar confiança de que o acordo vai ser implementado no espírito em que foi negociado. No entanto, ele não deu apoio à noção de abrir o acordo a novas provisões ou mudança de provisões. Basicamente, seria perigoso, uma tentativa perigosa, porque todo o acordo é como uma construção, uma construção em que tudo é conectado a todo o resto, e se você tirar uma parte, uma peça, ou mudar alguma coisa, há um desequilíbrio, e então nós não sabemos quais seriam as consequências
se nós começássemos a mudar os elementos, sem falar do fato de que isso é acordado de boa fé. E então, se houver elementos para serem fortalecidos, nós temos que dar esse fortalecimento, caso contrário, apesar de o acordo não falar disso explicitamente. Então, nós podemos usar acordos mais antigos, que a gente não menciona especificamente, por exemplo, condutas comerciais, mas isso não nos impede de trabalhar nesse tópico, uma vez que todos estão de acordo. Então, a lista de tópicos não é fechada. Nós podemos cooperar e trabalhar juntos. Será que eu respondi a pergunta? Talvez de uma maneira muito geral, mas talvez eu adicione que houve pergunta sobre organizações de direitos humanos e, obviamente, o acordo do Mercosul é o primeiro acordo. E nós sabemos que o acordo ainda não está disponível publicamente e a gente talvez veja um primeiro rascunho, mas não necessariamente a gente tem o texto final. E o primeiro acordo mostra o envolvimento da sociedade civil e o papel dos consultores, dos grupos consultivos domésticos, cobrindo totalmente, mas não em relação aos problemas comerciais e inclui, por exemplo, os problemas de direitos humanos, que são parte do todo desse acordo, em que os direitos humanos são qualificados como um elemento essencial, um conceito público. Então, ele tem um significado bastante fundamental no acordo, dado que o envolvimento da sociedade civil cobre todo o escopo do acordo e só seria natural garantir que as ONGs ou outras organizações trabalhem de formas diferentes para incluir os direitos humanos como parte dos mecanismos da sociedade civil. Então, eu estou falando isso porque os direitos humanos e as organizações de direitos humanos não necessariamente estão envolvidas na implementação e desenvolvimento sustentável por si só e organizações comerciais ou problemas comerciais e ambientais, mas agora que o mecanismo cobre tudo, de certa forma, a composição envolve a sociedade civil e ela precisa refletir essa realidade. Então, em relação a direitos humanos, é claro que há outros mecanismos no acordo. Há diálogos de direitos humanos de alto nível entre a União Europeia e os outros países partes, e há também mecanismos para envolver a sociedade civil e as organizações vão sempre tentar lidar com isso nas margens de encontros de governo com governo e diálogos de alto nível, então há outros mecanismos também. E só para responder esses aspectos específicos sobre os direitos humanos e as organizações de direitos humanos, ou outro tipo de organização que não são especificamente organizações comerciais ou ONGs, mas que têm um papel também a cumprir. If I may, that's me now. No, thank you. No, just want to make sure. Obrigado, mas só para garantir e complementar os comentários. Desculpa, desculpa, mudei de língua sem querer. Não, primeiro, para reforçar isso, que, como foi falado, acho que o comércio ou relações comerciais podem sim, na minha visão, ajudar o desenvolvimento sustentável. A última coisa que a gente quer, como foi falado pelo John, que é reforçar práticas ruins. E esse é o nosso medo, John. São as práticas ruins que a gente está vendo acontecendo e comércio, como você falou, podem também reforçar essas práticas ruins.
Então, o que a gente está vendo no Brasil, nesse momento, já foi colocado por vocês próprios, europeus, né, sobre desmatamento, vocês falaram, estou vendo práticas ruins, até que tenham certeza que essas práticas mudaram, quero ver o impacto. E eu vi o embaixador falando que achou que o Conselho da Amazônia foi um sinal, mas ele reforçou, só colocar o Conselho não adianta, quero ver o desmatamento diminuindo. Seria um sinal forte. A minha pergunta continua sendo, e na área de sociedade civil? E as más práticas de direitos humanos, em relação a grupos indígenas, sindicatos, as ONGs ambientalistas? Qual é esse limite? A mesma coisa com o desmatamento, né, que tem um limite ali, até, no caso, o embaixador, acho que foi alemão, colocou, até que chegue ali a um número de 4.000 quilômetros quadrados de desmatamento por ano, é não aceitável para os europeus. E na área de direitos humanos e de sociedade civil, eu acho que a mesma coisa é pensada. Aonde é esse limite? Né? A gente está vendo algumas práticas. Então, esse limite eu acho que também tem que ser pensado, porque ele é importante para como se lida com jornalistas, para que tenha e o acordo seja implementado com o espírito no qual ele foi desenhado. Então, esse primeiro ponto. O segundo é falar um pouco, conversar um pouco com o Júlio sobre o good faith. Totalmente, assim, eu não sou uma advogada, sou economista, mas eu acho que não dá para colocar tudo na lei, não dá para colocar os detalhes, tem que ter good faith entre as partes. Isso é absolutamente fundamental em qualquer acordo, como a gente colocou. E eu entendo o teu ponto, que o dispute settlement chegam até um ponto, né, o relatório, os governos se falando, e você acredita que a pressão política, aí se cria aí algum tipo de vergonha internacional, pressão política, e os governos mudam. Infelizmente, a gente tem visto que muitos governos não se importam com pressão internacional e pressão política. A gente ouviu até do nosso próprio embaixador que ele não se importa que o Brasil, algumas pessoas dizem que o Brasil virou uma párea internacional, o Brasil e os Estados Unidos, ele falou com muito orgulho que se é isso, eles não se importam. Então, eu também acho que também tem um limite para essa pressão política. Então, qual é o limite da pressão política versus o que precisa ser pensado em termos de leis e sanções? Eu acho que é sempre uma área cinza, mas as duas partes têm que ser consideradas. Eu acho que a gente vive um momento político no mundo inteiro na qual alguns países, pressão política que foi pensada no passado não está funcionando tão bem como no presente. Então, acho que esse acordo vai poder nos ajudar a chegar num limite, sim. Fico muito feliz, agradeço mais uma vez à União Europeia, espero que a gente vá poder, aqui no Brasil, ter um debate similar com o governo brasileiro. Acho que foi uma excelente iniciativa da parte de vocês. Espero e realmente gostaria muito que a gente pudesse ter esse diálogo dessa forma organizada, muito bem organizada por vocês também com o governo brasileiro, falando das nossas questões, lavando a nossa roupa suja internamente, porque é o que acho que o objetivo nosso e de todos é o que é o melhor para o Brasil, como brasileira, logicamente, e o que é o melhor para a sustentabilidade do planeta como um todo. Então, obrigado pelo convite. Obrigada, Ana. A gente inicia agora a abertura da sessão de comentários. Após as exposições e também as distintas rodadas de perguntas e respostas, a gente abre para comentários e manifestações de vocês. Reiterando que vocês podem se inscrever no chat ou levantar a mão. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o Paulo Adário, do Greenpeace. Obrigado. Obrigado por abrir meu microfone. Basicamente, eu queria fazer uma pergunta. Em julho, quando foi anunciado que o acordo amplo de associação estava concluído, foi dito que as negociações estabeleciam um quadro robusto para o funcionamento de todo o acordo e uma ampla gama de interesses mútuos, inclusive na proteção de direitos humanos, de desenvolvimento sustentável, de mudanças climáticas. Na semana passada, eu mencionei que o Greenpeace, a Alemanha, havia feito um leak
havia vazado os documentos que a gente obteve da associação, do acordo de associação, que revelam uma realidade bem diferente disso. Embora o acordo amplo estabeleça condições sobre as quais uma das partes pode sancionar a outra, por exemplo, ou inclusive suspender o acordo comercial, nenhuma dessas condições contém exigências legalmente vinculantes, ou seja, que sejam sancionáveis, que possam ou que obriguem as partes a respeitar os compromissos de enfrentar as emergências climáticas, proteger o meio ambiente ou o direito dos povos indígenas de outras comunidades tradicionais. A minha pergunta para o John e o Julius é se eles veem espaço para novas negociações que reforcem e que mudem esse problema, inclusive com a participação da sociedade civil nessas negociações. Obrigada, Paulo. Agradeço. A gente segue a palavra para o Antônio Carlos Rosa, presidente do Instituto Trabalho Decente, só pedindo para vocês se manifestarem de modo devagar, tendo em vista a necessidade de tradução simultânea. A gente está pedindo acesso à sua câmera também, aqui, Antônio, e ao microfone. Obrigado, Vitoriana. Bom dia, quase boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que o fato de nós estarmos aqui demonstra claramente o desejo, né, da União Europeia e da gestão desse possível acordo em estabelecer um diálogo com a sociedade civil organizada, e nós recebemos isso com muita alegria. Bom, ouvindo todos vocês, fica claro para mim que, de alguma forma, né, a participação da sociedade civil organizada na gestão, né, e na participação de conselhos consultivos desse acordo, de alguma forma está sendo pensada, mas claramente dentro do ambiente político, econômico que nós temos hoje no Brasil, claramente os instrumentos que são hoje estabelecidos, eles criarão muitas dificuldades para que, de fato, a gente tenha, como a Ana Tônia já falou, que, de fato, a gente tenha uma participação, a sociedade civil tem uma participação efetiva em todo esse processo. Hoje em dia, a gente tem, como já foi dito, todo um processo de criminalização das ONGs, né, tentativa também de criminalizar e de seguir com o genocídio contra os povos tradicionais, uma frente aberta de destruição da Amazônia com a complacência do governo federal e desincentivos à participação da sociedade civil organizada, inclusive com cancelamento de todos os conselhos que permitiam algum diálogo social no Brasil. Então, assim, não tenho nenhuma pergunta a fazer nesse quadro. O que eu queria sugerir é que os colegas aqui presentes das entidades da sociedade civil organizada nos uníssemos, né, porque eu acho que seria muito interessante que, de alguma forma, constituíssemos aí alguma instância de diálogo, de articulação, de fomento, onde a gente pudesse, de alguma forma, se organizar para fazer esse diálogo centrado com o acordo em si, mas também para estabelecer aí grupos setoriais que discutam minimamente esses assuntos, principalmente dos povos tradicionais, das questões do meio ambiente e também das questões das violações do trabalho, que são um ponto-chave no Brasil com relação ao combate à pobreza
porque a gente segue com casos graves de violações de direitos humanos no mundo do trabalho, principalmente no que diz respeito ao trabalho infantil. As suas piores formas é o trabalho escravo. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. A gente agradece a participação de vocês em termos de encaminhamento, que a gente reitera que agora vamos abrir para as colocações dos peritos e da mesa, também quem quiser se manifestar, a senhora Anatone. E posteriormente a gente vai ter uma sessão sobre próximos passos e encaminhamentos das iniciativas. Obrigada. John, do you want to start or you want me to start? John, você quer começar ou eu posso começar? Não, você pode começar. É interessante. No início, eu não estava entendendo exatamente que era a intervenção desse representante do Greenpeace, mas eu vejo que é sobre as questões das associações e que talvez não sejam suficientemente sólidas no que diz respeito ao provisionamento com direitos humanos. Isso é algo que eu entendi. Infelizmente, eu sou um pouco cauteloso porque esse acordo ainda não foi publicado, então eu não posso fazer comentários específicos sobre isso e no que está em circulação, mas eu posso falar na versão final. Nós não negociamos ainda com as associações comerciais, pelo menos pelo lado da União Europeia, e com as ações externas e relações exteriores. Isso vai ser feito. Então, eu sou bastante cauteloso em entrar nos detalhes no que o texto realmente diz. Agora, o que eu posso dizer é que em outros associações, acordos semelhantes, que nós temos os nomes, são diferentes, mas o que geral, o que abarca todos eles, existe um provisionamento sobre os direitos humanos, e os direitos humanos é um elemento essencial, claro. E existem leis internacionais e elementos claros aqui de quebra e de violação desses direitos humanos. Isso pode implicar na suspensão das partes que compõem o acordo. Então, existe um link bem claro e o provisionamento são chamados de elementos essenciais. Um outro elemento que nós temos é com relação, por exemplo, a armas de destruição em massa. Então, existem violações sistemáticas relacionadas a esses elementos. Isso pode levar à suspensão da organização política ou da parte interessada. Então, claro que aqui essa não é a parte preferencial, a solução preferencial. Agora, quando falamos sobre direitos humanos, nesse acordo é um elemento central, é a base para um diálogo político do mais alto nível com as empresas. Mas o lado oposto disso, e se houver uma quebra sistemática, violações sistemáticas, então isso pode, por exemplo, a participação, nós já vimos alguns casos que aconteceram de algumas empresas que não cumpriram as suas partes no acordo, e por aí vai. Então, nós também temos, além disso tudo, nós temos um número de outros instrumentos que podem lidar com as questões e lutar contra as questões de violação de direitos humanos. E isso também, nós lidamos com essas questões horizontais na violação dos direitos humanos e que nos permitiriam algumas medidas específicas contra pessoas jurídicas ou com essas violações sistemáticas de direitos humanos,
então, por exemplo, relacionadas à proibição de viagens e coisas desse tipo, e isso já foi acordado num nível na comunidade europeia. Então, isso é o que eu posso dizer em termos gerais, mas, uma vez mais, eu não me sinto confortável para fazer comentários específicos sobre esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, John, então, a segunda pergunta, eu acho que estava relacionada aos papéis das ONGs e da sociedade civil e os desafios em como podemos garantir a participação deles no acordo. Isso talvez seja algo que você possa falar, John. Sim, eu acredito que a Vitoriana também tem alguma coisa para falar depois sobre esse ponto, mas esse é um ponto muito interessante, e, como foi dito, de falar com todos os nossos colegas que estão ouvindo para se coordenarem e vir com algumas sugestões que sejam construtivas. Então, existe um ponto aqui que algo que ainda não foi falado de forma explícita, mas é importante mencionar. Quando nós ouvimos falar de que o capítulo não tem sanções, o que isso quer dizer? Então, se você olhar para a maioria dos acordos internacionais, a maioria deles não tem mecanismos de sanções, no sentido de que existem algumas exceções. Então, existem alguns mecanismos de sanções, não da forma como nós pensamos, ou, por exemplo, se você roubar um banco, então você tem uma sanção, seja financeira, ou você vai para a cadeia. Então, essa é uma punição, por exemplo. Mas, quando nós falamos sobre disputas comerciais, as sanções financeiras, por exemplo, se você entrar numa disputa entre a União Europeia e os Estados Unidos, não é uma sanção, é uma compensação. O dano que foi causado para a economia como resultado causado pela outra parte em relação às disputas que foram causadas. Então, vamos dizer que o Júlio já mencionou no caso dos Estados Unidos e da Guatemala, e isso pode ser demonstrado que não teve como isso se relaciona com um dano econômico para as empresas americanas. Então, isso seria a mesma coisa que nós estamos falando de trabalho infantil, por exemplo, e nós precisaríamos olhar para isso e fazer um cálculo bastante sofisticado e observar quais seriam os efeitos econômicos dessas violações com relação à comunidade da União Europeia. Num nível pessoal, eu vejo isso de forma problemática, porque essas perguntas são muito profundas, elas não podem ser reduzidas a um nível só apenas dos produtores da União Europeia. E o Acordo de Paris, por exemplo, e os acordos e os compromissos que foram assumidos ali, não são apenas das questões dos interesses econômicos da União Europeia, são interesses globais. Então, por exemplo, para o Brasil e para todos que estão ouvindo. Então, ter esses mecanismos e ter esse painel e colocar isso para o domínio público e abrir a discussão. Então, isso está relacionado aos mecanismos que estão no Brasil, como uma democracia, precisa olhar para isso e chegar às suas próprias conclusões, ao invés de dizer qual é a percepção, seja limitada, ou uma análise limitada com relação às questões dos danos econômicos. Então, talvez eu tenha saído um pouco aqui do trilho, mas eu acho que era um ponto importante aqui de ser levantado e falar um pouco. Eu já estou envolvido com empresas grandes no passado e eu vejo como algumas soluções, a menos que elas estejam enraizadas na sociedade, as pessoas acreditam naquilo que possa ser feito e a maneira como elas seguem e acompanham isso posteriormente. Então, corrigindo as deficiências, isso precisa ser feito num processo orgânico no Brasil. Eu vou terminar por aqui, porque eu sei que a gente já está passando um pouco do nosso tempo.
agora para a Ana, para um minuto que ela também quer se posicionar. Em seguida, a gente vai seguir. Já peço para o Miguel logo depois iniciar. John, a gente vai realmente apresentar quais são as questões futuras e próximos passos, mas quem fará dessa vez é o Miguel. Então, peço para a Ana e depois o Miguel já seguir, tendo em vista o nosso horário. Obrigada. Obrigado, Vitoriana. Não, primeiro dizer que eu concordo 100% com o que o John falou. Eu acho que não criar esse tipo de sanções pode se dar dos dois lados, e a gente vê que sanções estão acontecendo pelos próprios consumidores, investidores, já estão acontecendo, apesar da gente nem ter ainda um acordo. Então, criar mecanismos de transparência, de supply chain, que faça com que consumidores, investidores e outros possam se manifestar, a sociedade civil, imprensa livre, é um caminho que eu também totalmente concordo, é um bom caminho para seguir, para isso precisamos de transparência. E também concordar com o que foi colocado, é uma excelente ideia da gente criar, sim, um grupo de multi-stakeholders, setor privado, ONGs, ambientalistas, população tradicional, sindicatos, para a gente debater internamente. Eu acho uma excelente ideia e fico à disposição também para participar. Agradeço muito o convite. Obrigada. Obrigada, Ana. Miguel, palavra com você, por favor, Miguel, da Delegação da União Europeia. Muito obrigado, Vitoriana. E simplesmente para falar sobre as iniciativas futuras, como mencionamos desde a mesa de abertura da série de workshops que estamos encerrando hoje, essa é a primeira fase do diálogo que queremos desenvolver com a sociedade civil no Brasil sobre o acordo e sobre os assuntos de comércio e desenvolvimento sustentável. Acreditamos que é muito importante para continuar com o diálogo dar mais visibilidade a esta agenda, incluir mais atores nessa discussão. Eu acho que está muito ligado ao que Antônio Carlos falou recentemente sobre organizar e involucrar mais atores e dar mais visibilidade a todas as discussões que estamos tendo. Por isso, nas primeiras semanas de dezembro, organizaremos uma conferência que, com base nas experiências e aprendizados desses workshops, visa dar continuidade ao diálogo sobre os assuntos debatidos, basicamente. Esse espaço servirá para apresentar o relatório que tivemos desta série de workshops e para continuar a discussão sobre os pontos que foram levantados também nesses debates, como, por exemplo, o impacto econômico, social e ambiental do acordo, os mecanismos de governança e resolução de conflitos, a participação da sociedade civil nesses mecanismos, entre outros pontos. Essa conferência nos permitirá também definir ainda mais a importância dessa agenda e conhecer os compromissos que o acordo traz para desenvolver essas relações de comércio sustentável. Todos vocês serão convidados a participar da conferência e esperamos contar com a participação de todos. Dito isso, e finalmente gostaria de informar que agora, imediatamente depois, vamos ter uma pequena avaliação para aprimoramento da iniciativa, que não tomará mais de 1 ou 2 minutos e que aparecerá aqui na tela do seu computador, uma enquete aqui através do Zoom. Pedimos gentilmente para que não saiam depois de responder essa enquete, por favor, pois teremos o encerramento da senhora Ana Beatriz Martins, chefe adjunta da delegação. E ainda informamos que depois desse evento enviaremos um formulário mais compreensivo de avaliação junto com as informações e as memórias do dia de hoje. Então, agradecendo de novo pela participação, então convido todos vocês a responder a enquete. Obrigado.
Vamos encerrar a enquete em 3 minutos, então ainda tem aqui 40 segundos para quem não tenha respondido, e a gente já retoma para o encerramento, por favor. Bom, agradecemos a participação de vocês, não só a presença nessa série de workshops, mas também essa participação aqui na nossa enquete, reiterando as informações que o Miguel já colocou. Passo agora a palavra para a senhora Ana Beatriz Martins, chefe adjunta da Delegação Brasileira no Brasil. Obrigada. Obrigada, Vitoriana. É um prazer realmente fechar aqui esta sessão, que foi um debate extremamente denso e informativo. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes pela sua participação muito ativa, com participação no chat e falando com questões realmente extremamente relevantes para o tema que discutimos hoje, do monitoramento da implementação do Acordo Mercosul. Acho que também devemos agradecer fortemente o John, os colegas em Bruxelas, da Direção-Geral Comércio, John Basil e Julius Langendorf, pelas suas explicações muito abrangentes e que realmente nos deram a possibilidade de ter este debate muito aprofundado sobre o que contém o acordo e sobre o espaço também para a sociedade se implicar no acordo. Acho que o debate também demonstrou que há realmente um espaço para a sociedade civil de se implicar, digamos, num comércio mais sustentável, e que este acordo do Mercosul até prevê umas cláusulas mais avançadas que outros acordos dos quais falamos, e há de se aproveitar esse espaço, e acho que se pode concluir hoje em encorajar todas as partes, da nossa parte, das instituições, da sociedade civil europeia e brasileira, que devemos refletir como alcançar os objetivos do acordo no que toca à sustentabilidade, conjuntamente em base do que existe. E se o resultado da discussão hoje vai levar aos participantes de hoje e a sociedade civil brasileira de se articular para refletir como podem exercer um papel mais ativo no acordo, isso seria realmente um resultado excelente, tal como foi sugerido por alguns dos participantes. E com isto fecho, acho que foi um webinário, um seminário de sucesso, com resultados em que avançamos na compreensão sobre o acordo. Muito obrigada à participação de todos e o diálogo continua em dezembro e após dezembro.